aqueles que entendem, Pai, que o altar ele não deve nada a ninguém, mas que nós que acreditamos que o Senhor é aquele que nos dá força, que nos abençoa, que nós devemos retribuir isso de alguma forma. Pai, que neste momento o Senhor possa abençoar o celeiro dos seus filhos e continuar os abençoando. Neste momento, Pai, nós consagramos também a vida da Vitória, Pai. Ela que será a porta-voz para os seus filhos nessa noite. Nós já ouvimos ela algumas vezes e hoje, certamente, nós ouviremos a sua voz através da vida dela. Eu acredito que o Senhor já derramou algo sobre a vida dela e que ela certamente, Pai, se preparou, irá entregar isso nessa noite. Pai, se for uma palavra de correção que nós possamos receber, Pai, se for uma palavra de bênção que também nós possamos receber da mesma forma. Nós acreditamos, Jesus, que neste lugar existem, Pai, paz no Senhor, existem, Senhor, aonde lugares, Pai, que a sua semente será plantada, Pai, irá germinar de alguma forma. O Senhor continue abençoando a vida da sua filha. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis 23. E apenas um versículo, o versículo 25 com vocês. Agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. As pernas ainda tremem, o coração ainda acelera. Mas é graça ao Senhor, agradecer ao Vitor por mais uma oportunidade, ao pastor dessa casa, ao nosso Senhor, que nos concede aos jovens essa oportunidade de falar de Jesus. Então, de forma e graça do Senhor. Todos acharam? 2 Reis 23, seu versículo 25. Vai dizer o seguinte: nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Pode tomar assento. Amém. Quando o Vitor falou comigo, e eu conversando com o Senhor, eu falei: Jesus, o que o Senhor quer passar para a sua igreja? Em um dos meus momentos com o Senhor falou, me direcionou essa palavra, e aí essa semana foi muito para mim, porque graças a Deus estou ficando de trabalho, o Senhor fez por mim, e eu pedi ao Senhor no dia do meu aniversário, falei: Jesus, eu quero um presente da sua parte, e no dia 4 eu começo um presente do Senhor. Amém? Então essa semana tem sido muito corrida para mim. E eu falando com o Senhor, eu falei: Jesus, o que o Senhor quer passar para a sua igreja? O Senhor passou essa passagem. E para contextualizar os irmãos, para aquilo que eu preciso passar, eu preciso voltar com vocês lá no livro dos Juízes. Porque no povo de Israel, quando ainda era uma só Israel, era um só povo, Judá e Israel era uma coisa só ainda, eles passavam por um momento de inconstância espiritual. E todas as vezes que o Senhor levantava um juiz, eles se voltavam para o Senhor, mas quando esse juiz morria, eles viravam as costas para o Senhor e falavam: não quero mais servir você, vou servir a outros deuses. E aí nessa que eles estão servindo a outros deuses, eles vão olhar para as nações vizinhas e vão ver que as nações vizinhas têm reis, têm príncipes, e eles ainda estão vivendo na teocracia. Então era Deus que governava o povo. Mas eles estão olhando para fora e eles estão falando: Jesus, Deus, eu quero reis, eu quero a monarquia, é isso que eu quero. E aí é quando a gente vai ver que Saul ele é constituído rei de Israel. E logo em seguida, Deus constitui a Saul, logo em seguida Deus constitui a Davi. E aí Deus constitui a Salomão, e em Salomão nós temos a divisão dos reinos. Então nós teremos Judá e nós teremos Israel. Josias era o rei de Judá, mas para chegar nele eu preciso continuar a história com vocês. E aí a Bíblia vai nos contar, a Bíblia vai dizer que agora como reino dividido, e eu vou focar em Judá, porque é em Judá que eu preciso ficar. E aí a Bíblia vai nos contar que no tempo dos reis havia ainda mais inconstância espiritual. Vai nos contar que reis, agora no templo de Salomão construído para adorar a Deus,
não vamos adorar a outros deuses. Aleluia. E aí, quando Ezequias vai começar a reforma, todos nós conhecemos a reforma de Ezequias. Nosso pastor já pregou sobre isso. E aí eles vão começar a reforma do templo. E na reforma do templo, eles adoram ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que não existiu rei maior do que Ezequias. Porque ele fez uma grande reforma. Ele se voltou ao Senhor e o povo foi junto com ele. Mas ai, a Bíblia vai nos contar de Manassés. Manassés era alguém que era filho de Ezequias. Imagina o seu pai. Posso falar de mim, meu pai é pastor. Então imagina que o meu pai é o maior pastor que já existiu. Não tem ninguém antes e ninguém depois dele. E quando eu assumo o pastoreio, é o que Manassés faz, tá? Não estou falando que é isso eu. Quando Manassés assume o trono, ele vai fazer tudo aquilo, ao contrário daquilo que o pai dele tinha feito. Meu Deus. Ele tinha um exemplo dentro de casa de como era ser um homem de Deus, mas ele olhou para o exemplo de dentro de casa e falou: não vou ser igual a você, não. E aí a Bíblia vai nos contar que ele agora, filho de um dos maiores reis que Judá teve, ele vai queimar o próprio filho em sacrifício a outros deuses, vai se entregar à feitiçaria, vai colocar no templo do Senhor altares pagãos e vai levar o povo a adorar a outros deuses de novo, porque Ezequias tinha acabado de falar para o povo: vamos nos voltar ao Senhor. Mas Manassés pega o povo que agora está olhando para Deus, adorando a Deus, e fala: vamos olhar para Baal, precisamos adorar Baal, vamos adorar Baal na casa do Senhor. E aí ele é um líder que faz uma reviravolta e ele fica 12 anos no governo. E aí Deus levanta um profeta para falar para Manassés. Fala: Manassés, se apruma. Só que Manassés não se apruma. E aí o rei vai pegar Manassés, vai levar Manassés preso. E Manassés agora rei, preso, ele vai ter uma argola no nariz. Naquela época, a argola no nariz significava escravo. Então era um rei que vinha de uma linhagem nobre, com uma argola no nariz, sendo escravo de um rei. E aí quando ele vai para a prisão, ele fala: Deus, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, eu preciso te adorar, e ele se arrepende. Meu Deus. E aí ele volta para Israel, ele volta para Judá. Só que quando ele chega em Judá para querer mudar as coisas, ele volta querendo mudar tudo. Ele volta querendo falar assim: gente, agora a gente vai adorar a Deus. Só que o povo já aprendeu a adorar Baal. Ele ensinou o povo a adorar Baal, volta na prisão e fala: vamos adorar a Deus. O povo, problema seu. Você vai sozinho. E aí o povo continua adorando a Baal. E aí Manassés morre. E aí entra um menino que me encafiou. Eu falei: Deus, que isso? Ele teve o exemplo de Ezequias e teve o exemplo de Manassés. Porque Manassés era pai dele, o nome dele era Amon, e Ezequias era o avô. E ele tinha dois exemplos em casa, de como ser um rei bom e de como ser um rei ruim. E qual que ele escolhe? Vou ser um rei ruim. Ele vai ser tão ruim que o reinado dele dura 2 anos. E ele assumiu aos 22, então com 24, que é a minha idade, ele morre. E aí a gente tem um menino que entra nessa história. E aí Josias vai assumir o trono. Aleluia! E aí Josias vai ver tudo isso que está acontecendo com 8 anos de idade. Ele com 8 anos de idade vai viver com 2 reis ruins. Vai viver com 2 reis que profanaram o templo. Vai viver com 2 reis que não fizeram a vontade do Senhor. Vai viver com 2 reis que fizeram tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Mas ele olha para si, pequenininho. Não vou ser igual a esse. Aleluia! Glória a Deus! Ele olha para si com 8 anos de idade e fala: o meu reinado não vai ser igual ao do meu pai. O meu reinado não vai ser igual ao da minha mãe. E eu já venho com a primeira palavra profética que o Senhor derramou sobre mim. Nós seremos a quebra do ciclo da nossa casa. Ai, a minha família viveu de aluguel a vida inteira.
te dar um carro. Glória a Deus. Você vai ser a quebra do ciclo da sua casa. Aleluia. Foi o que Josias foi, ele quebrou o ciclo da casa dele. Aleluia. Imagina você viver com os piores exemplos que existiram e olhar para a sua família, eu não vou ser assim. Aleluia. Eu declaro sobre a minha geração, Glória a eu declaro Deus. sobre você. Você não vai ser igual ao seu pai, você não vai ser igual à sua mãe, você não vai ser aquilo que dizem de você, que esperam de você. Você vai ser aquilo que Deus planejou para você. Tome uma posição, se prepare, porque o Senhor fará. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. E aí a gente tem um menino, olha. Aleluia. E a gente tem um menino de 8 anos de idade que escolheu Aleluia. quebrar o ciclo. Glória a Deus. Um menino Glória a Deus. Aleluia. que com 8 anos de idade, que muita gente, com 30 anos de crente não entendeu. Aleluia, Jesus amado. Ele vai entender o que muita gente até hoje não entende. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai nos contar. E eu falei, Jesus, eu quebro a cabeça com Jesus, tá, irmãos? Eu fico, não, mas Senhor, por quê? Não estou entendendo mais. Que coisa? Me explica mais. Aleluia. A Bíblia vai contar que ele assume com 8 anos de idade. E a Bíblia só volta a falar dele quando ele tem 16. Então ele fica 8 anos num limbo de o que Josias estava fazendo. E aí, beleza, ele vai ficar 8 anos. Ele assume com 8 anos. E a próxima coisa que a Bíblia vai contar é no 8º ano do reinado, que ele está com 16 agora. Agora ele pode, ixi, eu com 16 anos, tipo assim, rainha? Nossa, se prepare, irmão, você vai pensar mais. Ixi, será? Nossa, se eu fosse rainha com 16, e eu ia falar assim, não quero esse, sabe a rainha de copas? Cortem as cabeças. Mas não, Josias era um rei que com 16 anos olhou para si e falou assim, preciso aprender. Ah, então Josias, você vai aprender com, sei lá, só que eu muito inteligente. Você vai, sei lá, aprender com Gamaliel, nem sei quem eram as pessoas inteligentes da época. Você vai aprender numa escola muito boa. Josias, você vai aprender aonde? Vou aprender no templo do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai contar que com 16 anos ele começa a buscar a Deus no templo. Glória a Deus. Aleluia. Com 20, ele já entendeu o que ele precisa fazer. Glória a Deus. Aleluia. Com 8 ele escolheu, não vou ser igual. Com 16 ele falou, vou aprender com o Senhor. Aleluia. Com 20 ele entendeu, eu preciso destruir os altares que estão erguidos a Baal. Glória a Deus. Com Aleluia. 20 ele entendeu que a gente às vezes não entende, que a gente quer construir altares. E se doer muito, depois a gente conversa no culto. Depois a gente constrói altares. Já reparou? A gente não é como Josias que destrói eles. A gente vai construindo altares ao longo da vida. Não, isso aqui o Senhor não pode mexer, porque isso aqui sou eu. Não, esse, olha, Deus, a minha família, não, a minha família quem cuida sou eu, do meu trabalho quem cuida sou eu. Mas Josias entendeu que na casa do Senhor, tudo é do Senhor. Se serve ao Senhor é por inteiro. Então, na casa do Senhor, altares para o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que aos 26 é quando ele toma uma decisão radical. Porque aos 20 ele está indo nas cidades principais destruindo os altares. Mas aos 26 ele começa uma reforma em Judá. Aleluia. Então ele começa a levar o povo, fala, povo, vem comigo. Vem comigo. E aí eu olhando para esse tempo, e eu preciso, por isso que eu quis focar nas idades de Josias. Falei, Jesus, ele podia ter feito isso com 8, falando assim, Jesus, destrói tudo. Ó. Aleluia, Jesus. Mas ele conseguiu respeitar o tempo que ele precisava para amadurecer no Senhor. Aleluia. Muitas vezes a gente recebe uma palavra de Deus e acha que vai acontecer no outro dia. Você acha que Deus vai te dar uma casa amanhã? Se ele te falou hoje, calma, você ainda tem um processo para passar. Você acha que Deus vai te liberar uma palavra
você vai ser uma grande missionária, um grande missionário do Senhor, e você vai amanhã sem sequer ter lido pelo menos o livro de Gênesis. A gente precisa respeitar o processo e o tempo do Senhor em nós. A gente precisa aprender a respeitar tudo que o Senhor tem estabelecido em nós, ter maturidade para aquilo que o Senhor nos entregou. Porque o Josias de 8 anos não tem a mesma maturidade que o Josias de 26. E é com 26 que ele começa a reforma. Aleluia. Você precisa aprender com Josias de respeitar as suas fases. Glória a Deus. Você vai receber a palavra do Senhor, glória a Deus, mas espera, amadurece, se posiciona, faz pelo Senhor, faz pela obra, e então Ele fará. Glória a Deus. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que Ele começa a reforma. E aí Ele vai começar a reformar, Ele tira o altar daqui, tira o altar dali. O Manassés tinha construído uma viga assim, que era para adorar ao Deus Azira, ele destrói isso também. Ele sai destruindo tudo que não é do Senhor. Não é do Senhor, chispa. Não é do Senhor, sai. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai pegar umas pessoas e falar assim, olha, pega a prata do templo, pega o dinheiro recolhido do templo, porque o dízimo ainda é importante, a oferta ainda é importante, tá? A igreja não se mantém de vento. As reformas não são do vento. E desde aquela época. Então o rei vai falar assim, pega tudo que é do templo, todo o dinheiro do templo, e vai pagar a pessoas para reformar o templo. Porque o templo agora está destruído. Por quê? Ezequias, quando... Eu só lembro de Ezequias. Vai ter um rei. Eu não vou falar para Ezequias não, porque o Gilberto está ali para pegar. Vai ter um rei que vai brigar com o rei da Síria e ele precisa pagar o rei da Síria. E aí nisso ele precisa recolher prata, precisa recolher ouro. E aí o ouro que ele tira é o ouro do batente das portas. Sabe o batente da porta que tremeu, que a glória de Deus desceu no tempo de Salomão? Então não tem mais. Então Josias falou assim, pega o dinheiro que a gente tem, vamos reformar o templo, pinta, faz um negócio, marcenaria nova, isso tudo novo do Senhor. Aleluia. E nisso, tá um cara chamado Ilquias. E ele tá lá ajudando. E do nada ele acha uma coisa. E do nada ele acha uma coisa que isso nunca foi. Nossa, isso eu parei pelo menos na meia hora e fiquei, não é possível, Senhor. Pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor. E ele vai achar o livro da lei. É um povo que está numa inconstância espiritual e vai fazer pelo menos 300 anos que ninguém abre o livro da lei, que ninguém acha o livro da lei. E aí eu me perguntei, eu falei, Deus, eu preciso saber do Senhor. Quando Ezequias fez a reforma, ninguém achou esse livro? Quando outros reis reformaram tudo, ninguém achou o livro? Teve que um profeta, no meio da bagunça, falar assim, achei o livro. Aleluia. E eu falei, Deus, quanto tempo esse povo ficou fazendo culto sem o livro? Aleluia. Quanto tempo esse povo fez cultos e cultos sem o livro? A Bíblia vai dizer, e eu pesquisei. Se o Gilberto tiver outra informação, ele me procura. Eu pesquisei. Quando o templo de Salomão foi aberto, o livro não estava lá. Então, é uma igreja, é um pessoal que está adorando a Deus sem abrir o livro. Deus, aleluia, Jesus. É gente que vem para o culto e não abre o livro. É gente que vem para o culto e não tem a paixão de abrir a Bíblia em casa. Aleluia, É Deus. gente que vem para o culto e quer ministrar no altar, mas não sabe o Salmo 23 de cor, em nome de Jesus. Aleluia. É gente que vem para a igreja e está querendo se achar o bambambam ou a estrelinha Jesus Júnior, mas você não achou o livro na sua casa. Meu Deus. Você não achou o livro na bagunça do seu
Minha Bíblia é toda rabiscada. O que está escrito no seu livro, você sabe? Aleluia, Jesus amado. Você quer cumprir aquilo que Deus colocou na sua mão? Amém, glória a Deus. Vai nessa. Mas vai pro livro, pelo amor de Deus. Aleluia. Você quer cumprir aquilo que Deus te confiou, mas vai pro livro. Não perde o livro no caminho, não, porque a gente está fazendo reforma em cima de reforma no templo. E cadê o livro? Verdade, Jesus. papai. Aí tem que vir um cara XPTO, que ninguém sabe onde vem, onde vai, e vai lá. Quantas vezes não passaram pelo livro? O livro está debaixo dos escombros? Não é possível. A Bíblia não fala, e ele tirou a pedra que estava em cima do livro. Não! Ele foi lá pagar as pessoas. É como se a Bíblia estivesse aqui e eu passasse pela parte do com o Victor. E achei o livro. Meu Deus, Quantas vezes o cara aleluia. passou pelo livro desapercebido do livro? É verdade, Jesus. E aí, celebrando Páscoa, fazendo coisas. E cadê o livro? Porque eu contei 300 anos, eu só contei o livro 6. Eu só contei o tempo do 6. E eu contei de Salomão para baixo. Mas há quanto tempo não se abre o livro em Judá? Aleluia, Deus. Mas há quanto tempo não se abre o livro na sua casa? Misericórdia. Mas há quanto tempo alguém não sabe que você carrega o livro? Mas há quanto tempo seu filho não sabe que você tem o livro em casa? Misericórdia, Jesus. Há quanto tempo que a gente quer que Deus salve, que Deus faça, que Deus... E você, querido? Rompe a multidão, tira a pedra, É verdade, aleluia. coloca na hora de Jesus, faz alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu fiquei matutando com o Senhor, eu falei, Jesus, esse pessoal tá uma cobra sem o livro, ninguém tem que falar assim, olha, hoje eu vou procurar o livro. Ninguém. Ninguém quis procurar o livro. E alguém que nem o livro estava procurando achou o livro. A Bíblia vai dizer Aleluia, Jesus. Glória. que o que está no livro. Aleluia. Papai. Ele acha o livro e fala assim, e vira para outra pessoa e fala assim, achei o livro. Achei o livro. E ele fala, preciso contar com o rei. Preciso falar com o rei que achamos o livro. E é a parte que mais me toca. Aleluia. E a parte que eu fico... Eu fiquei sem saber o que fazer com Jesus. Glória a Deus, Falei, aleluia. a Bíblia diz que eles foram até o rei. Falaram assim, rei, achamos o livro. O livro da lei Aleluia, Jesus. de Moisés, achamos o livro. Sim, é verdade, Deus amado. Obrigada. O rei para tudo que ele está fazendo. Eu não sei o que José está fazendo, não sei. Mas ele para tudo. E ele rasga as vestes reais. Aleluia. E ele rasga o linho fino. Ele rasga aquilo que ele tem de mais valioso, ele rasga. Aleluia. Glória a Se Deus. o livro não te causou arrependimento até hoje, das Aleluia. coisas mais valiosas da sua vida, você não está lendo o livro. É verdade, Deus. Porque Josias vai saber do livro. Ele vai falar, rei, a gente achou o livro. E ele cai. Aleluia. Está na hora da gente começar a ler o livro e rasgar aquilo que é importante para a gente, porque o livro é mais importante para a gente. Aleluia. A presença é mais importante para a gente. Está na hora da gente tirar algumas coisas da frente e falar, Deus é o Senhor. Aleluia. Eu ouvi um podcast esses dias com uma frase que me pegou muito, que é, sai da frente que eu quero ver Jesus. Aleluia. É Ilquias dizendo, eu não sei o que está na minha frente, quero ver a glória do Senhor. Então, eu não sei, mas eu quero tirar da minha frente. Eu preciso me rasgar aos pés do meu Deus, porque eu achei o livro. E o
Mas mais legal é que o rei rasga suas vestes de linho fino. E ele não vai sozinho. Ele fala, eu me humilhei, eu me arrependi, e o povo vem comigo. Então ele vai falar, povo, vem comigo. Mas José já está fazendo a reforma, pelo amor de Deus. Se sou eu, já falar, olha, já estou fazendo a reforma, é uma coisa ou outra. Não, mas o povo vira e fala assim, achamos o livro, o rei se arrependeu, a gente vai também. Aleluia. É gente que olha que aquilo que o líder fala, vamos nos arrepender, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para Deus, e é o povo dizendo, a gente vai também. Aleluia. Está lá para a gente ser mais sério com o Senhor, está lá para a gente ser mais sério com as autoridades estabelecidas sobre a nossa cabeça. Está na hora da gente ser servo. Verdade. Aleluia. E se a direção que Deus colocou para o seu líder, se a direção que Deus colocou para o seu pastor foi à direita, é servo, a gente vai para a direita. Aleluia. É gente que entendeu o sentido de servir a Deus. Verdade. Aleluia. Porque a gente serve a Deus. E aí Deus constitui em nós autoridades para segui-los. E é o povo que entendeu que precisa seguir Aleluia. o rei que entendeu o livro. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer, ai que legal, gente, fala da Bíblia. Aí a Bíblia vai dizer que agora com o livro, eles vão apregoar a Páscoa, vão fazer Páscoa. Era festa para eles. Só que imagina, a Páscoa foi instituída lá no Êxodo, então a gente está falando de Moisés. Perdemos a lei de Moisés, perdemos o livro. Então eles estão fazendo a Páscoa de qualquer jeito. Sabe Deus como ele está fazendo essa Páscoa. Mas eles acharam o livro. E eles vão folhear o livro. E eles vão, quem sabe, eles vão lá para Êxodo. Eles vão lá para Êxodo. Vai, Bíblia, em nome de Jesus. Eles vão lá para Êxodo. E eles vão falar assim, olha, a gente achou como que faz a Páscoa. Vamos fazer a Páscoa? Vamos fazer? E eles acham como que faz a Páscoa. Vamos fazer a Páscoa? Vamos. E eles começam a organizar a Páscoa. Vamos supor que eles começam a organizar uma grande conferência. Assim. Vamos fazer um congresso. Mas é um congresso de acordo com o livro. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer que não se viu Páscoa como aquela. É gente que entendeu o livro e vem para a casa do Senhor para derramar o coração aos pés do Senhor e entendeu o livro. É gente que vem para o culto com o livro no coração e começa a entregar culto para Deus. É gente que entendeu qual é o motivo do culto. O motivo do culto é adorar a Deus. O motivo do culto é que mesmo em prova, tribulação, passando por dificuldade, desemprego, tô sem nada para comer em casa, mas eu vim para o culto. Porque eu vim adorar a Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Amém. A Bíblia conta, e eu fecho na Bíblia, a Bíblia conta a história de uma mulher, que ela vivia há pelo menos 18 anos encurvada. Mas a Bíblia não me conta que ela faltou, porque ela vai em todo mundo. Ela entendeu, ela não tinha um livro, não tinha, mas ela entendeu o culto. Aleluia. Ela não tinha o livro, mas entendeu o que é culto. Porque ela está há 18 anos encurvada por causa de uma enfermidade, mas todos os anos, todos os dias, todos os cultos, ela está lá no cantinho dela. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É gente que vem para a igreja entendendo que no culto a gente entrega. E oxalá que seja o culto que Deus te entregue. Glória a Deus. E essa mulher, 18 anos, não faltou um culto. E ela foi num culto diferente. Ela foi num culto
Glória a Deus. E Aleluia. aí Jesus vai ver ela, a mulher que nunca faltou no culto, mesmo com dificuldade. Ela vai ver ela lá assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. E aí Jesus tá no altar e fala assim, traz ela ali pra mim. Glória a Deus. Aleluia. Vai em paz, mulher. Está curada. Eu vim falar com gente que veio pro culto, entendeu o livro, as suas vestes. Eu vim falar com gente que se posicionou no culto, adorou no culto, disse no culto só o Senhor é Deus. Eu vim falar com gente que entendeu que Deus está me mandando, está me autorizando a dizer: Oxalá seja este o culto que Deus libera a sua bênção, porque você veio no culto. Entendeu o culto? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. E aí eu finalizo. Meu último ponto, prometo. Você fica nessa. Não me mata, pastor. Não me mata, pastor Roberto. Me entregar. Josias, ele foi o rei que fez a melhor Páscoa de todos. Josias foi o rei que achou o livro. Josias foi o rei que reformou Israel. Aleluia. Josias foi o rei que fez para Deus. Tudo isso por causa de uma posição aos 8 anos de Aleluia. idade. Glória a Deus. E eu vim conversar com você que a sua decisão hoje, o seu comportamento hoje, não vai influenciar no hoje. Porque às vezes você não vai ver aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Porque Josias, ele foi constituído rei e tomou sua decisão aos 8. Ele só vai ver Deus fazendo com 26. A sua decisão de hoje, as suas orações de hoje, o seu clamor de hoje, o seu devocional de hoje, a sua vida devocional de hoje, é para te manter de pé. Porque a bênção do Senhor vai chegar a qualquer momento. Você precisa entender que Deus não vai entregar para você assim. Deus vai te entregar através da sua posição, do seu posicionamento. Glória a Deus. Se posicione no Senhor, faça pelo Senhor, adore ao Senhor, que vai chegar o dia, o culto, a hora, o momento. Deus opera de sábado, domingo, feriado, dia útil. Ai, Deus, eu estou de férias, mas Deus não está de férias. Pode deixar, enquanto você faz aqui, enquanto você trabalha por Ele, enquanto você faz por Ele, Ele faz por você. E deixa eu orar com você, feche os seus olhos. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela graça, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido conosco. Obrigado, Jesus, por nos trazer a esse culto e nos fazer entender. Obrigado, Jesus, por resgatar o livro da lei há um tempo atrás, que esse livro, graças ao Senhor, chegou até nós hoje. Nós entendemos aquilo que o Senhor fez, nós entendemos o sacrifício da cruz. Jesus, nós entendemos o seu amor, nós entendemos o que o Senhor quer fazer através de nós. Muito obrigada. Obrigado, Jesus, pela sua igreja, entender, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer. Posiciona a sua igreja, posiciona a sua noiva, posiciona, Jesus, servos e servas do Senhor nesse ambiente. Jesus, que sejam servos e servas, Pai, que realmente sirvam ao Senhor, que entendam o culto. Jesus, que leiam o livro, se posicionem em você. Jesus, para que nós possamos, Pai, experimentar a sua doce, perfeita e agradável vontade. Pai, continua conosco, sempre conosco. Nós te amamos e te agradecemos. Aplauda o Senhor.